sobre nuestras cabezas. Y de llegar en un lugar que las nubes eran densas, salimos contando estrellas. Es verdad que para allá llovía, para allá seguían los relámpagos, pero donde nosotros estábamos, los cielos estaban abiertos. Me gustaría que usted prestara atención aquí, que el enemigo no te robe la palabra que hoy Dios te trajo para te liberar. Tú has de salir de aquí en el nombre de Jesús, creyendo que Dios te llevará a un lugar de victoria. Mas tú necesitas estar con tus oídos atentos para escuchar la palabra, amén. ¿Alguien aquí cree en la palabra? ¿Alguien cree en la palabra de Dios en ese lugar? El gran problema de hoy es que muchas personas no leen la palabra, y cuando la leen, la distorsiona a su favor. Otros están presos en textos que no saben el contexto, y otros escuchan que ni leen la palabra y son instruidos por personas que ni leen la Biblia. Ahí es el peor error, tú seguir personas que ni han leído. Ahí es el mayor problema, porque um cego não pode guiar a outro cego, necessita nem que seja um perro para que le guie. E interessante que el perro foi adestrado, alguém le tuvo que enseñar para que ele pueda guiar a outro. Amém? Josué, graças. Mas com essa pressa não, termina aí, tranquila. Calma, ninguém está vendo. Nadie está vendo, não se preocupe. Quantos encontraram Josué capítulo 7? Se tu queres ter uma vida de êxito, tu tens que ler o livro de Josué. Josué é um líder exitoso, mas vemos que também tuvo momentos de equívoco em sua vida, como nós outros. Então temos que aprender da equivocação de outros para não seguir uma vida equivocada. Amém? Josué 7 dice assim. Quantos han visto que hemos cambiado o color aqui? Deu vida, né? De la Bíblia. Vino nuevo, vida nueva, todo nuevo, todo nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Dice que vino uma pessoa na célula porque viu o letreiro, célula vino novo. Dijo, eu necessito de algo novo. Vino na célula. Tu podes dizer aleluia, hermano. Dice assim, Josué 7:1. Sin embargo, está venindo contando toda a história del pueblo de Israel entrando en una tierra que Dios le tiene dado victoria, pero en el capítulo 7 dice así: sin embargo, los israelitas, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué pone ahí en tu Biblia? Desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Zerá, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Verso 2. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomen a Ai. Essa poblação tem muito poucos homens e não há necessidade de cansar a todo o povo. Por essa razão, solo foram a la batalha 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo.
Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se prostró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubieran quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, levántate. ¿Qué haces allí prostrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían ser destruidos y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acercaron su destrucción, ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo y diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo te señale, por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio. Yo voy a contar la siguiente historia a ti, luego tú en casa puedes leer, pero yo te contaré aquí lo que sigue en el capítulo. Cierra tus ojos conmigo, inclina tu cabeza hacia abajo y vamos orar a este Dios que revela lo oculto y lo escondido, que ante sus ojos nadie puede ocultar lo que no le agrada. Señor de los ejércitos, hoy tú has traído una palabra a esa iglesia para, en el nombre de Jesús de Nazaret, llevar a tu pueblo a un lugar al cual tú tienes preparado para sus vidas. Yo clamo por la cobertura de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Señor, arranca todo lo que está oculto en nuestro medio, arranca todo lo que está escondido. Señor, todo aquello que pueda querer traer derrota en nuestro medio, Señor, hoy tú vengas, Señor, lanza fuera, y que en el nombre de Jesús de Nazaret no venga a haber bajas en nuestro medio, mas tu pueblo venga a avanzar, venga a romper en fe, venga, Señor, vivir lo que tú tienes para sus vidas. Señor, tú eres un Dios de promesas, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios todopoderoso, y ante tus ojos nada está oculto. Por eso, Señor, aumenta, Señor, nuestra fe, abra nuestro entendimiento. Señor, trae algo nuevo a los corazones, y que en el nombre de Jesús tu pueblo hoy salga de aquí en victoria. Salga de aquí con sabedoria, com discernimento, que não podemos esconder nada ante tus ojos. Tú lo ves todo. Tu palabra dice que la palabra ni llegó a nuestra boca, y tú ya lo sabes. Por eso aumenta nuestro temor, Señor.
Aumenta, Senhor, nossa intimidade contigo. Abra nosso entendimento para obedecer tu palavra e viver em vitória. Em el nombre de Jesus. Amém. Aleluia. Senta, mas senta dando glória a Deus. Se tu vai sentar, glorifica. Aleluia. A amiga da Carolina nos visita por primeira vez. Seja muito bem-vinda. Que Deus te bendiga. Espero que seja a primeira de muitas vezes e que tu salga de aqui em vitória. Em el nombre de Jesus. Se Deus te trajo aqui hoje, é porque Ele tem algo novo para tu vida. Em el nombre de Jesus. Aprieta o cinturão. Não huya desse assento. Mas Deus te trajo aqui para sacar o que há escondido em tu vida. O Espírito Santo hoje quer nos levar a uma vida de êxito. Será que alguém pode dizer glória a Deus? Pero em desobediência não há êxito. Uma pessoa que não entende que obedecer é melhor que sacrificar, não poderá viver uma vida de vitória na presença do Senhor. Deus nos chamou a obedecer. Deus não nos chamou a outra coisa. Ele nos chamou a obedecer sua palavra. Por isso a obediência, ela nos leva a um lugar de bendição. Pero a desobediência nos leva a um lugar de maldição. Interessante que este pueblo é o pueblo de Israel, o pueblo ao qual Deus eligiu para heredar uma terra e viver em vitória. Quando Josué entra em la terra, ele está vivendo agora o cumprimento de las promessas. O pueblo venia de uma grande vitória. Haviam derribado a Jericó. E o derribo de Jericó foi um acto divino, algo sobrenatural. As muralhas físicas se caíram. Deus mesmo havia derribado aquelas muralhas. Algo milagroso aconteceu ante seus olhos. Eles saíram de uma vida de esclavitud e agora estavam vivendo uma vida de cumprimento de promessas. Sin embargo, justo em meio a este trajeto de vitória, de conquista, de milagros, eles decidiram desobedecer. E assim muitas pessoas são na igreja. Deus empieza a bendecir suas vidas. Portas se abrem. Milagros acontecem. Estão vivendo coisas que nunca han vivido. Deus cambiou suas histórias. Vivia em vergonha. Deus les libera de vício, les libera de muitas coisas. Pero em um momento de suas vidas, decidem desobedecer. E pensa que a desobediência se quedará sem nenhuma consequência. E não é assim. Deus é fiel à sua palavra. Deus é o quê? Fiel. Ele é fiel. Ele cumprirá a sua palavra, sim ou sim, Ele cumprirá a sua palavra. E o temor me hace respeitar a Deus e entender que Ele não negociará com nadie. Nadie está por encima de Deus. Nadie pode fazer lo que Deus desagrada e pensar que nada vai acontecer. Todo em la vida há consequências. O fracasso não está em la circunstância que tu estás vivendo. O fracasso está em nossa infidelidade. Quando tu vive uma circunstância contrária, mas tu permanece fiel, prepara. Deus vai obrar com milagre. Mas em meio a uma circunstância contrária, e tu queres ser infiel para aliviar tu processo, prepara. Deus vai tratar contigo. Deus não tem pena. Deus não tem pena. Sabe que às vezes tu passa em um lugar e pobrecito de aquela persona, e te entrou pena. Deus não tem pena. Deus tem amor. Deus tem amor. Deus não tem pena. Tus problemas não causam a Deus pena. Tus problemas não causam a Deus pena.
Dios ya lo sabe. Dios ya sabía lo que el pueblo estaba viviendo. Pero el pueblo empezó a desobedecer. Ellos empezaron a ser infiel em um momento de êxito em suas vidas. Eles estavam vivendo um tempo de cumprimento de promessa, de milagro, experimentando a graça, o favor de Deus, pero eles decidiram desobedecer. E sempre é assim. Toda pessoa que decide desobedecer, tarde ou temprano, o preço chega. O preço vai ter que pagar. Diz a Bíblia que, sin embargo, os israelitas desobedeceram ao Senhor, conservando lo que Deus havia decidido que era anatema. Algo que Deus les havia dicho: destruyan, não se quedem com nada. E eles decidiram quedar-se. Escute algo, minha amada irmã que nos visita, e todos os irmãos que estão aqui presentes, e tu que nos vê. Deus não negociará com tu pecado. Da igual tu nome, da igual quem tu seas. Deus não negocia com o pecado de nadie. Ele não vai negociar. Ele pode estar cumprindo promessas em tu vida, pero se tu decides desobedecer, Ele detiene a bendição. Toda pessoa que decide desobedecer, Deus vai detener a bendição em sua vida. E agora, para que a bendição vuelva a nossas vidas, Deus vai ter que sacar o que está escondido. Enquanto não saquemos o que está escondido em nossas vidas, a bendição não pode chegar. Tu puedes venir aqui e orar e ayunar e subir em el monte, pero se há algo escondido em tu vida, a bendição não te pode alcançar. Tu tienes que abandonar. Deus já lo sabe. Sabe o que passou aqui em Josué 7? Eles se tornaram muito confiantes. É igual que as pessoas que se crê, conhecem a Bíblia, llevo anos de evangelho, e agora empieza a andar em sua própria confiança. Se tu lê em el capítulo onde eles vão conquistar Jericó, eles oram, se santificam, se preparam, e aí Deus les dá a vitória. Pero agora em el capítulo 7, eles não oram, não se santificam, e em cima diz: com poucos conquistamos. Não necessitamos de muitos. Um pouquinho aqui, com um pouquinho aqui nós outros hacemos. Com um pouquinho aqui nós outros construímos. Uau, isso não está preparado. E então, quando eles decidem fazer as coisas a sua maneira, por sua própria vontade, sem consultar a Deus, eles vivem a pior derrota de suas vidas. 36 pessoas se morreram. 3,000 soldados derrotados, avergonzados. Lo que era fácil se tornou impossível. Há vezes que existem batalhas fáceis e se tornam impossíveis em tu vida, e é porque às vezes tu está entrando em batalhas sem consultar a Deus. Há coisas que tu contava em tu vida e não acontecem porque tu não tens buscado de Deus, pedido ao Senhor: Senhor, é para ir, é para não ir, é tu vontade. O hecho de que eles não consultem a Deus, o hecho de que eles pensam que é fácil, les hace ahora vivir algo terrível em suas vidas. Então, antes, eles consultavam e buscavam de Deus, e agora se creem autossuficientes. Meu irmão, eu não sei o que tu estás vivendo em tu vida, pero Deus, Ele quer entrar em tus batalhas a partir do momento que tu empeces a obedecer a Ele. Entenda que as batalhas são tuas. Deus não tem batalhas contra Ele. Ele nunca experimentou uma derrota. Nosso Deus é o vencedor.
es el Todopoderoso. No hay inimigo ante el Señor. Las batallas son nuestras, pero en tus batallas tú solo tendrás la victoria si tú empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces yo entiendo que sin la presencia de Dios, una victoria se convierte en derrota. ¿Cuántas personas vienen a España que era el sueño de sus vidas y se torna derrota en sus vidas? En cambio, en mi vida, estar en España es una gran victoria. Wow, desde que yo puse el Señor delante de mi vida, como Dios cambió la historia. Hoy me escribió un chico en Facebook y me dijo, yo os voy a leer. Voy a entrar en Facebook. Quem viu esse vídeo? Então, meu amigo, que bênção. Então, meu amigo, que bendición lo que Dios hizo en su vida. Más de 20 años yo no tenía noticias tuyas. Ahora veo la bendición que está sobre su vida. Él es un chico que andaba conmigo. Un día hemos ido a la cárcel juntos. Yo me convertí al Señor. Por culpa suya, viu, irmão? Não havia hecho nada. Pero quem está junto, vá. Cuidado com quem tu anda. Minha avó ela descia isso. Cuidado com quem tu andas, que eu te direi quem tu eres. E eu estava aí e sucedeu. Graças a Deus, ali no mesmo dia não me passou nada. Soy ficha limpia. Pero aí estávamos juntos. E depois de 20 anos ele me viu em Facebook. Eu não sei se nos vê agora. Pero quem me conheceu antes sabe que Deus cambiou minha história. Deus cambiou toda a minha vida. E interessante que a bateria do iPad está acabando. O fracasso é resultado de um pecado oculto. Toda pessoa que vive com coisas ocultas, sabe a pessoa que sempre tem algo escondido? Que ele pensa que nadie vai saber. E o Senhor já lo viu, pastor Luiz. Então Josué empieza a orar e culpar a Deus por la derrota. Quantas pessoas assim siguen esta tierra culpando a Dios por sus derrotas? Y Dios no tiene pena de Josué y le dice: levántate, ¿por qué te prostras así? Y dice: Israel ha pecado. Ha dicho que toda la nación había pecado. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son mal dirigidas? ¿Cuántas veces estamos llorando, culpando a otros, incluso a Dios? Y el problema está en el pecado. El problema está en las cosas que están ocultas. En Ai, ellos estaban divididos, no se santificaram e confiados em si mesmo. Escute algo aqui. Tu quer viver milagres, sim ou não? Abra a boca. Se eu não abro a boca, não vem aqui a bateria. Provoca tus milagros. Quer quedar calladito, solo chorando e murmurando? Há irmãos que não oram, murmuram em el momento de la oração. Orgulhosos, não pedem ajuda, não pedem nem oração. Há pessoas que estão enfermas e tu vai hasta eles e eles não são capazes de dizer: pastor, tu ora por mim? Eles querem que eu chegue, sei que o Nando está enfermo, digo assim: vem, que eu vou orar por ti. Não. Leia a palavra. Ele que quer sanidade, que busque. Ele que quer sanidade, que abra a boca. Quer viver milagre caiado, não vai viver milagre. Tu quer viver milagre, irmão? Abra tu boca e empeça a pedir tu milagre. Tu vai ler a Bíblia. El homem era cego,
mas tinha voz e empieza a gritar e o milagre acontece. O problema é que tu quer viver milagre callado, e Deus não te deve milagre. Deus não deve milagre a nadie. E em cima el orgulhoso, Deus se opõe a ele. O orgulhoso não espera viver milagre. Milagre é para humilde. É para gente que reconhece. É para gente que diz assim: eu necessito de ajuda. Eu necessito que alguém me ajude. E o milagre sempre vem por meio de alguém. Deus sempre usa pessoas. Então, às vezes, tu abre a boca, o milagre acontece. Tu abre a boca, a provisão chega. Tu abre a boca e algo acontece. Então, volvendo aqui a Josué, capítulo 7. Eles em Jericó, eles estavam unidos, todos guerrearam juntos, se santificaram e foram obedientes às instruções do Senhor. Hay que dar volta, pois davam voltas. Hay que sonar a trombeta, pois sonava a trombeta. Hay que dar 7 voltas em el último dia, pois 7 voltas. Pois em Ai, não foi assim. Não hace falta todos, não hace falta santificar. E foram confiados. Tu irmão que não crê que é necessário estar em ayuno, aí está tu problema. Sabe quando há um propósito na igreja e tu não se une a ele? Aí está tu problema. Sabe quando tu anda muito confiado, seguro em tuas decisões? Grande eu sou. Aí está tu problema. Tu está querendo viver milagre, pensando que Deus te deve milagre, pensando que se tu não venir em essa igreja vai acabar por ti. Aí está tu problema. Porque aquele que nos chamou é fiel. Aquele que nos chamou nos seguirá empurrando ao propósito al qual Ele nos levantou. Se vai aplaudir, aplaude para a glória do Senhor. Então agora vamos entrar em la vida del problema. Todo Israel estava agora avergonzado porque uma persona havia pecado. Fíjense que problema é o pecado na vida de uma persona. Como era uma comunidade, como Deus havia hecho uma aliança com todos, agora vai ser todos pagar. Entenda que tu pecado nos influencia. Entenda que tu pecado nos afeta. Somos um corpo. Entenda que o mal testemunho afeta toda a comunidade da igreja. Entenda que nós não podemos andar hurtando, mentindo e escondendo. Esse foi o pecado de Acã. Quando Deus te manda destruya isso em tu vida e tu sigue querendo não destruir. Quando tu sigues mentindo, quando sigues escondendo coisas que já não deveria estar vivendo. Então agora essas 3 ações roubou a presença de Deus em toda uma nação. Então é tempo de destruir. É tempo em el nombre de Jesus de não viver uma vida doble em essa igreja, escondendo as coisas. É tempo de que a verdade salga de nossas bocas, que seamos sim, sim e não, não, e lo que passe de isso é procedência maligna. O pecado afetou toda a comunidade. Um solo homem pecou, pero agora toda a nação sofreu. 36 homens morreram. Pensa comigo, 3.000 foram derrotados. Por quê? Porque Deus, irmã Maritza, não tolera o pecado. Querida irmã, não podemos viver em la igreja fazendo as coisas que Deus condena. Não podemos estar aqui em uma vida doble. Não podemos estar aqui apoiando o pecado personal do outro. Não podemos estar aqui escondendo as coisas, fazendo as coisas a las escondidas. Entenda? Eu ia falar algo visitante. Qual é o nome? Mercy. Não se assuste. Sempre é assim.
Deus tem um novo tempo para nossas vidas. Deus está escrevendo na nova história. Eu havia comentado com o Vinícius, se alguém está orando, se deve quedar ou não quedar na igreja, eu te quero dar a resposta da oração. Vai a ser. Não me esconda nada. Deja nós outros crescer. Hoje a irmã me vino e me falou, pastor, estou indo a Badajoz. Vamos abrir uma célula em Badajoz? Eu necessito de pessoas assim, que queiram crescer, que queiram avançar. E então sempre que vamos a Portugal, passamos por Badajoz. A hora de eu já pensei, de caminho eu paro na casa dela, irmã, Deus é tão fiel que eu já tenho onde comer. Deus é fiel. Que? Uau, quando estávamos aí, eu falei, Senhor, toma Badajoz em tus manos. Oramos em Badajoz e eu senti a presença de Deus. Se Deus empeça uma célula em Badajoz, passo em Badajoz, Lisboa, porque assim é a obra do Senhor. Enquanto queremos crescer, avançar, ganhar almas, assim é a obra. Hoje estávamos aqui todo o dia. Esse Masterchef, Deus le levantou, le subiu o cargo de ajudante a Masterchef. Nos isso na comida hoje aqui. O varão está quase preparado para casar. Tem que trabalhar só. E Éder pintando, e nós outros fazendo a obra do Senhor, ante os olhos do Senhor. Queremos avançar, por isso já não é tempo de ter Acã aqui. Porque o Acã, ele quer destruir a Israel. Em cambio, Deus quer sacar Acã para restaurar a comunhão. En Acã muere em el Valle Acor, que significa Valle de las Desgracias. Pero más adelante Oséias trae una palabra que le dará sus viñas desde allí y el Valle de Acor por puerta de esperanza. Enquanto Dios quiere traer un vino nuevo en la iglesia, una nueva esperanza, hay alguien que quiere traer desgracia en nuestro medio. No puede pasar eso. Deus quer trazer esperança. A irmã Verse vino aqui hoje para que Deus lhe dê esperança em sua vida. Se Deus se trajo aqui hoje, minha irmã, é porque Deus quer construir algo novo em tu vida. Eu não tenho dúvida em isso. Senão Deus não te traeria hoje aqui. Porque Deus, Ele quer sacar todo aquello que quita a esperança del pueblo. A palavra de Deus é uma palavra de vida. Mas todos aqueles que vivem ao escondidos, haciendo lo que está oculto, Deus tem preparado para suas vidas castigo. Porque ante os olhos do Senhor, nada se queda oculto. Deus é um Deus que quer limpiar su pueblo para devolver a ellos la vitória. Enquanto não se limpiar a Israel, Deus não podia dar vitória a eles, Vinícius. Havia alguém em pecado, e o pecado impide que Deus se mueva. O pecado impide que Deus se manifeste. O pecado impide que as pessoas vivam cumprimento de promessa. A vitória era certa. Tu lê Josué, Deus lhe havia dito: Josué, donde ponga as plantas de tus pés, eu te darei. Era uma história de vitória. Pero el pecado trajo derrota a todo um pueblo. Meu irmão, tu chamado és a la obediência, a la santidade. É tempo de sacar o que está escondido. Deus quer devolver-te a vitória. Deus quer nos levar a um lugar sim de vitória, pero não há como viver em el oculto, não há como viver em el orgulho, não há como viver sendo desonesto, desobediente, não há como. A presença de Deus se aparta de pessoas assim. Porque Deus não tem parte com o pecado. Deus é um Deus de vitória.
Então não tome decisões sem consultar ao Senhor. Não confie em tu própria experiência passada. Não escondas lo que Deus quer sacar a la luz. A palavra para vencer em Jericó era: santifica al pueblo. La palavra ahora para que venza em Ai é: santifica al pueblo. Quita al anatema de medio de ellos. Quita lo que está oculto. E é isso lo que vengo a hacer hoje aqui como pastor. É quitar lo que não agrada ao Senhor. É que em el nombre de Jesús não tenha nada escondido em nosso meio, porque Deus nos quer levar a lugar de vitória. E nadie aqui vai impedir a vitória. Não vai haver Se a can tem que sair. Saca de tu vida quem está em uma vida deliberada de pecado. Todos pecamos, pero vivir em pecado é uma decisão. E eu necessito saber o que é pecado, porque a lo mejor tu vem domingo em el culto, viernes em el culto, e sube em el monte e não sabe o que é el pecado. El pecado é errar el alvo. Tu sigues se equivocando. Sabe quando alguém vai saca o balão assim e quer dar a la cesta de basquete? Tu podes imaginar? E ele sempre está tentando, pero sempre está tentando equivocadamente. Error. Tu tens que entender que não há como servir a Deus de qualquer maneira. Se há algo que enquanto eu estou predicando, Deus está falando a tu coração que tu tens que sacar, saca. Arranca, não haga tu casa perecer, não haga tu família perecer por algo oculto. O Senhor quer quitar o fracasso. Interessante que o fracasso não está em el tamanho de nosso inimigo. O fracasso está em la infidelidade do coração. Fíjense, ellos, el relatório é: em Canaã, el pueblo, la tierra es buena, mana leche y mel, pero hay gigante. Ellos vencen. En el relatório ahora en Ai es pocos hombres, es fácil, mas ellos fueron infieles. Deus quer restaurar nossa comunhão. Deus quer trazer restauração sobre as famílias e sobre esse ministério. Mas necessitamos entregar tudo o que está escondido. Se há algo escondido em tu vida, arranca, meu irmão. Ou se não, prepara. Deus vai tratar contigo. Deus trata com todos. Se há que santificar tu boca, santifica. Se há que santificar tus pensamentos, santifica. Se há que afastar de pessoas, se aparta. Se há que apartar, aparta. Se há alguém que está te levando a lugar de pecado, rompe. Não permita que nadie te impida de viver uma vida de vitória. Às vezes tu pensava, pastor, era para sair bem, não saiu. Analisa. Consultaste a Deus, oraste a Deus, pediste direção. Eu tenho pensado muito bem que vai entrar em meu barco. É tempo de tomar decisões. Deus quer trazer tempo de vitória para esta casa. Deus tem tempo de vitória para tu vida. Não é o tamanho do problema, nem do inimigo, é o tamanho de tu fidelidade com o Senhor. Decida ser fiel. Decida servir ao Senhor com alegria. Decida orar. Decida santificar tu vida. Decida. Enquanto eles, Marcos, não cambiaram, Deus não les deu a vitória. Se tu não decides cambiar, Deus não tem problema. Ele tem toda uma eternidade para trabalhar contigo. Enquanto outros estão rompendo em fé, existem pessoas paralisadas, porque o hecho de não tomar uma decisão já é uma decisão.
Y Dios nos llamó para tomar decisiones en nuestras vidas. Y lo primero que hay que hacer en esa noche es limpiar. Diga conmigo, limpiar nuestro corazón. Señor, limpia nuestro corazón, limpia mi mentalidad. ¿Qué es lo que me está impidiendo de alcanzar lo que tú ya tienes para nuestras vidas? Es tremendo ver que ellos, bajo palabra de promesa, viviendo tiempo de cumprimento de promesa, são derrotados. Estamos vivendo um vinho novo, um tempo novo. E se não alcançou tua vida, é que tu sigue sendo a um odre viejo. Pastor, é que eu não estou sentindo. Que fé limitada. Que fé que está limitada. É a tua. Porque eu não necessito sentir, eu necessito crer. Eu não necessito ver, eu creio que Ele lo hará. Por isso, estou perseverando, avançando. E hoje essa irmã me levou a crer. Me gusta desafios. E essa irmã me levou a crer. Que Deus, tu agora ora por el coração de minha esposa, porque como Deus já me está ponendo paradas, uau, viu algo profético, porque justo estamos indo a Lisboa, Malveira, mais allá de Lisboa, para começar um vinho novo ali também. E Deus lo está haciendo. Me chamou Felipe hoje e me dijo: aqui havia já 2 músicos tocando por la noite, havia visitante em el monte. Eu dije: lo mismo que estamos vivendo em el monte, eles estão vivendo em Lisboa. Deus está levando visitantes. Ayer, uma mulher por primeira vez em sua vida recebeu uma oração. O homem le iba a dar uma carona porque iba a chover. E justo dijo: pero antes eu passo por el monte. Não subiram em el monte, pero receberam uma oração allí abajo. Es que este hombre que llevó la persona tampoco es de nuestra iglesia. Lo que Dios está haciendo es muy grande. A lo mejor tú llevas años aquí y está paralisado, no tiene fe para subir en el monte, negligencia, está dando prioridades a cosas que não deveriam ser prioridades. Quando Deus põe, hay que pagar um preço, tu não está pagando um preço. Quando estamos vivendo algo sobrenatural, tu não está vivendo algo sobrenatural. Enquanto Deus está renovando a seu povo, tu não está renovado. E o problema é Deus. E o problema é o Senhor. O problema é o pastor. O problema é a igreja. Entendi. Levanta-te. Lo que Deus dijo a Josué: levanta-te e deja de orar. Levanta-te e santifica tu vida. Levanta-te e empieza a discernir onde estão as coisas mal. Levanta-te. Toma de forma literal e levanta-te. Levanta-te, meu irmão, levanta-te, levanta-te. Eu quero orar aqui essa noite. Ayer hemos orado por milagros, sim ou não? E hoje um irmão já me chamou e me disse: pastor, lo que estava travado destravou. Aí chegamos em el monte e as nuvens eram marrones, pero Deus abriu os cielos. Há pessoas que querem viver cielos cerrados ou querem cerrar nossos cielos, pero eu estou bajo na palavra. Los cielos estão abertos. Los cielos estão abertos sobre essa igreja. Toda palavra de maldição se transformará em bendição. Porque Deus tem esse poder, Marcos, transformar maldição em bendição. E a Bíblia vai dizer que maldição sem causa não encontra repouso.
Aleluia. Glória a Jesus. Por isso eu quero orar por ti em essa noite. Eu quero orar para que Deus aumente tu fé e que tu creia em las promessas del Senhor, para que tu creia que Deus te quer levar a esta vida de êxito, e que Deus hoje te dê sabedoria e discernimento para discernir o que está impedindo de que tu avances. Me gostaria que tu cerrara tus olhos. Amém? Vamos orar ao Senhor em essa noite. Será que há alguém que ora em essa igreja? Aleluia. Senhor Deus e poderoso Padre, em la autoridade que há em el santo nome de Jesus de Nazaré, eu pido ao Senhor em essa noite que os cielos se abram sobre a cabeça de cada um de mis hermanos. Mas se há algo oculto em nosso meio, que tu empece a revelar-se, oh Senhor, porque nadie será acá em nosso meio, porque queremos avançar, queremos prosseguir, queremos obedecer e levar a tu pueblo a uma vida de santidade em tu presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, empieza a dar sabedoria e discernimento. Empieza a trazer, Senhor, em el nome de Jesus, a cada um, Senhor, o temor del Senhor. E que cada um hoje tome uma decisão em sua vida, em santificar sua vida, em se apartar del mal e de se levantar. Senhor, quita as murmurações, quita, Senhor, em el nome de Jesus, todo aquello que nos hace culpar a outros, e nos lleve, Senhor, a uma vida que agrada a tu santo nome. Senhor, levanta homens e mulheres de fé em esse lugar. Levanta homens e mulheres que pagam o preço. Levanta homens e mulheres que decidem viver uma vida em novidade de vida, Senhor. Senhor, eu quero bendecir a vida de cada um e pedir ao Senhor, oh Padre, que tu hoje les lleve ao lugar de la vitória, que eles hoje tomem, Senhor, possessão de aquilo que tu já les entregou. Oh Senhor, estamos vivendo um tempo de cumprimento de promessas. Estamos bajo uma palavra profética, Senhor. Leva-nos a esse lugar. Leva a esse lugar, Senhor, de onde oímos tu voz e obedecemos tu palavra. Eu bendigo a vida de cada um, Senhor, e pido ao Senhor que cambie hoje a história de cada um, em nome de Jesus. Meu irmão, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje de sair de aqui e poner tu vida em el altar del Senhor, e arreglar todo o que necessita ser arreglado, e solamente espere, porque nossa vitória ella viene del Senhor. É Ele que crea todo, é Ele que nos concede todo, pero nós temos que sacar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É tempo de que tu se levante em nome de Jesus. Quero passar a palavra, pastora, para os dízimos e as ofrendas. Agora será assim. Hablaremos em el final de los dízimos e las ofrendas. Amém?